transformou a água em vinho. Eu estou falando de um Deus a qual havia 3 jovens que não se prostraram diante de uma estátua chamada Sadraque, Mesaque, Abednego. O rei chamou eles, o rei Nabucodonosor falou: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês se prostrarem. Ai, se vocês não se prostrar, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente, e ainda mais, vão aquecer 7 vezes. Aí um jovem, um outro olhou para um, outro olhou para outro e disse: olha, se o Senhor quiser nos livrar, assim ele fará. Se não, nós todavia não nos prostraremos diante de estátua nenhuma, porque somente a um nós serviremos e prostraremos. Alguém pega esse jovem, lança na fornalha, mas havia uma promessa sobre eles. O 4º homem estava com eles passeando no meio do fogo, porque o Deus que nós servimos não tem fogo que o impeça. O Deus que nós servimos também é um Deus que vai até em cova, onde habita leões, onde um homem chamado Daniel tinha um compromisso inegociável. E quando eu olho para esse Deus, que olha para alguém que não negocia sua fé, não negocia sua esperança, não negocia sua confiança, esse Deus também tem prazer de enviar anjo para tampar a boca de leões. Pode passar na cova, mas o leão não mata. Pode entrar na cova, mas não morre. É esse Deus que você está diante dele. É diante deste Deus que faz com que a fama de muralhas fortes, indestrutíveis, é diante deste Deus que você está, que fez essas tais muralhas cair ao som de cornetas e barulho de adoração de um povo que estava em obediência à palavra do Senhor. Pastor, ainda não estou entendendo. O Senhor Jesus está ministrando algo no meu e no seu coração. Ele está te trazendo a memória sobre quem Ele é e sobre o que Ele já fez, para você erguer a sua cabeça, levantar a cabeça e colocar a sua fé em ação. É Deus dizendo assim: lembra quando Pedro, precisou subir até mais alto da casa para colocar a mão sobre uma mulher chamada Tabita. Ele curou, ela ressuscitou, ela ficou de pé. Eu também estava lá. Quando chegou a descida do Espírito Santo, foi uma palavra que o Jesus liberou. Ele também estava lá. Oh, meu Deus, lembra-te. Lembra quando eu usei Moisés para libertar o meu povo? Andando no deserto, tinha tudo que ele precisava. Tinha pão, tinha maná, tinha água, tinha coluna de fogo, tinha nuvem de fumaça, tinha carne. O Deus que nós estamos diante dele é um Deus de provisão, te permite passar pelo deserto, mas não te deixa perecer nele. Mas pastor, que Deus é esse? É um Deus que está olhando com Paulo e Silas na prisão, onde tinham tudo para murmurar, tinham tudo para reclamar, mas alguém olha para um, olha para outro e fala: vamos fazer um culto. Mas nós estamos presos, vamos cultuar. Mas nós não estamos livres, vamos cultuar. As coisas não estão da maneira que eu quero, mas vamos cultuar. E a cadeia se quebrou. É diante deste Deus que nós estamos. Aleluia. Mas só porque você fez algumas menções, porque é diante deste Deus que o salmista está. E é diante deste Deus que ele fala: a minha esperança está em ti. Diga assim comigo: a minha esperança A minha esperança está em ti.
Esperar é ter certeza que a boa palavra que Ele liberou sobre a tua vida vai se concretizar. Esperar de fato é você entender que a hora já foi marcada, o dia já foi marcado, o tempo já foi determinado e você só está apenas aguardando Deus trazer à existência aquilo que a sua própria palavra já pronunciou ao meu e ao seu respeito. Esperar não é esperar murmurando, não é esperar reclamando, não é esperar de qualquer maneira, não é esperar fazendo o mínimo, não, é esperar fazendo aquilo que está no seu alcance. É esperar fazendo a vontade do Senhor, é obedecer a vontade do Senhor. Enquanto nada acontece, eu continuo buscando. Enquanto a resposta não chega, eu continuo buscando. Enquanto eu não vejo o cenário mudar, eu continuo buscando. Imagina se José, ele foi lançado na cisterna, ele olhasse para a cisterna e falasse: ai, eu cansei de ser crente, eu cansei de confiar, eu cansei de acreditar. Iria morrer na cisterna, mas não ia alcançar as promessas de Deus. Porque quem reclama no ambiente que Deus está colocando, quem reclama em ambientes que Deus está trabalhando, não é digno de chegar até o fim, não é digno de viver o cumprimento das promessas do Senhor. Mas se você é alguém que carrega essa condição, Senhor, a minha esperança está em Ti. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: a sua esperança está no Senhor? Não, ela não entendeu. Fala assim: a sua esperança está no Senhor? Sabe, haverá dias de fato que nós precisaremos lutar contra a nossa própria alma. Lá em Salmo 120 fala: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele. Quem espera no Senhor tem a convicção de quando que dobra os teus joelhos, fala com o Pai o ouve. Quem espera no Senhor sabe como entrar na presença do Rei dos Reis. Quem espera no Senhor, apesar de cenários não contribuir momentaneamente para a nossa satisfação plena, não nos deixamos ser ofuscados pelo cenário que é nublado, porque a nossa esperança está no Senhor. Glória a Deus. Eu acho lindo quando José, ele vai fazer todo o esquema, o processo, vai viver o processo, e a palavra de Deus fala: e Deus estava com José. Vai para a prisão, Deus estava com José. E o que acontecia? Tudo que ele colocava a mão prosperava. Você vai passar pelo processo, irmão, mas como você vai se comportar no processo é você que vai determinar. Pastor, não estou entendendo. Você pode se comportar como José no processo difícil, não chegou aonde Deus quer ainda, não se cumpriu as promessas, mas você está na obediência. Quando está na obediência, até no cenário que não é favorável, Deus te abençoa. Não, vou repetir que você não entendeu. Quando você está em obediência, ainda que esteja no processo, tudo se torna favorável. Por quê? Porque Deus estará com você. Sabe aquele louvor que é antigo, mas você conhece? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. É isso? É fácil? Não. Só que a minha esperança está no Senhor. E irmão Alexandre, qual que é o problema da gente colocar a nossa esperança no Senhor? Você está colocando a sua expectativa em alguém, e eu vou falar grosso modo, que você não apalpa. Em alguém que você não visualiza de forma física. Você está colocando a sua expectativa, a sua esperança em um ser que é totalmente espiritual. Aí que é difícil. Porque
quando você marca um compromisso com alguém, e esse alguém fala para você, olha, 7h30 estou aí, você tem a convicção que 7h30, no mais tardar, 7h40 essa pessoa chega. Você tem a própria convicção. Por quê? Porque a pessoa é real, ela é física. Você toca, você apalpa, você abraça. Agora, colocar a nossa esperança, minha irmã, em alguém que falou que chegou e você não viu, em alguém cujo ministro de louvor, cujo pastor fala, gente, Deus está aqui, e você não consegue visualizar. Colocar a esperança em alguém que, dependendo do nível da sua intimidade e espiritualidade, você não consegue tocar e nem sentir a presença dele. Não é fácil. Só que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você é um bem-aventurado? Não, fala com voz de vencedor. Você é um bem-aventurado? Você está crendo naquilo que você não está vendo? Pastor, como é que acontece isso, irmãos? Eu tenho uma promessa da parte do Senhor. Qual que é a promessa? A promessa é que Ele falou que iria me enviar nos 4 cantos do mundo. Vou viajar de avião. Estou pronunciando aqui para você ver o tamanho do nível da minha fé. Vou viajar de avião, fazer a vontade de Deus. Vou ganhar almas para Jesus aqui e fora. A promessa que Deus me fez foi essa. Pastor, quando vai acontecer? Não sei, já está acontecendo em algumas cidades, eu já estou indo. E se eu não for capaz de celebrar os pequenos inícios, Deus não vai me ver digno de me colocar diante das promessas dele. Se eu menosprezar o início, significa que eu não estarei apto para viver a plenitude da promessa. Mas isso é se eu colocar no Senhor, que a minha esperança está nele, a minha expectativa está nele, a minha espera está nele, a minha dependência está nele. Sabe, não é fácil. Porque no processo da caminhada cristã, onde nós precisamos colocar a nossa esperança em Cristo, é muito fácil olhar para o vizinho. E às vezes a gente vai olhar para quem? Para o ímpio. Nossa, mas fulano nem serve a Deus, olha lá a vida dele, comendo churrasco todo final de semana. Ah, irmãos, vai falar que você nunca pensou isso? Eu mesmo já pensei. Minha mãe sempre me ensinou a ser dizimista e ofertante à casa do Senhor. Aí, irmã Miriam, um dia eu estava caminhando de a pé, na igreja de a pé, lá em Bial, e eu revoltado um pouquinho, porque minha tia, ela é bem melhor de situação que a gente, tem carro, né, loja, dona, viagem para o exterior, todo ano ela faz uma viagem. Ela é fina. E aí um dia eu falei assim, mano, a gente é dizimista, a gente é ofertante, olha como é que a gente está indo para a igreja de a pé. Eu detestava andar de a pé, não gosto ainda. E ela nem vai na igreja, ela é católica. Aí um dia ela me falou, e nesse dia ela me respondeu, olha, às vezes Deus vai abençoar o ímpio, para que o ímpio abençoe o justo. E isso eu tinha por volta dos meus 9, 10 anos. Passou-se alguns anos, eu acredito que de 9 aos 18 anos, 9, 10 anos, minha tia chamou ela. Marina, eu quero falar com você e eu quero te presentear. Vem cá. De repente entregou uma chave grandona de papelão. Que chave é essa? Da sua casa. Ela foi e comprou uma casa para mim. Abençoa. Não, você não está entendendo. Quando nós confiamos e esperamos e colocamos a nossa dependência do Senhor, não importa os fins, Deus vai fazer acontecer se nós de fato esperarmos no Senhor e colocar a nossa esperança nele. É isso que é viver colocando e depositando a nossa esperança no Senhor. Sabe, quando eu era mais novo, estava esperando, em Deus a minha rebelde.
metade do livro, não acabei, mas já estou escrevendo. Está um livro em ação. Porque no processo a qual nós estamos vivendo, nada se é em vão. Deus vai usar um processo para você aprender a absorver, para você confiar e aprender a depender totalmente do Senhor. Mas o problema do passar ao processo é que nós não refreamos a nossa língua, não refreamos a nossa boca, e a nossa boca se torna inimiga do processo. E aí nós questionamos, e a palavra do Senhor fala que aquele que crê, mas duvida ao mesmo tempo, é semelhante ao quê? As ondas do mar. A grosso modo, não tem estabilidade. Você não consegue nem confiar em pessoas assim que são volúteis. De repente você pode abraçar, de repente não pode, de repente está assim, de repente está assado, de repente está lá, de repente está cá. Pessoas que você não consegue manter a elas ou com elas um relacionamento, porque se mudam constantemente. É a mesma maneira quando nós confiamos no Senhor. Nós não podemos ser moldados pelas nossas aflições, muito menos pelos nossos sentimentos e nem pelos nossos machismos. Nós precisamos andar, irmã Raquel, diante da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, a qual está sendo ministrada ao meu e ao seu coração, é: a minha esperança está no Senhor. E quando nós colocamos isso em ação, irmã Tainara, nós encerramos com chave de ouro esse capítulo dizendo: ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales. Porque quando você de fato coloca a sua esperança no Senhor, você tem a convicção que enquanto você fala com Ele, quando você clama a Ele, quando você ora ao Senhor, pedindo para que os seus ouvidos estejam abertos, para que o seu clamor seja atendido, você tem a convicção que você não está fazendo nada em vão, não é perdido, porque Deus está me ouvindo, Deus está me recebendo. Está difícil, mas eu estou no lugar da adoração. Está difícil, mas eu estou no lugar da busca. Está difícil, mas eu ainda assim consigo erguer as minhas mãos aos céus e glorificar ao nome do Senhor, porque a minha alma não me domina, as minhas emoções não me dominam, aquilo que eu sinto hoje não me domina, mas aquilo que eu sei, isso sim me governa. E o que eu sei é a palavra. A palavra me governa. A palavra precisa governar a sua vida. A palavra precisa governar a sua casa. A palavra do Senhor precisa governar as suas emoções e os seus sentimentos. Se você deixar de fato a palavra do Senhor governar, significa que no lugar que você fala, você não fala mais. Quem fala vai ser a palavra. No lugar de reclamar, você não reclama mais. Você vai processar a palavra. No lugar de falta de se posicionar, você não vai se ausentar do seu posicionamento. Você vai se posicionar com a palavra do Senhor. Você vai esperar com esperança naquele que é fiel para cumprir toda a palavra sobre a tua vida. Alguém aqui crê comigo? Não, vou perguntar de novo. Tem alguém que crê nessa palavra? Então libera essa palavra para a pessoa que está ao seu lado. Assim, a palavra quer te governar. Não, fala com lógica vencedora. A palavra quer te governar. Quantos serão governados pela palavra do Senhor nessa noite? Quantos deixarão a sã doutrina governar todos os departamentos da tua vida, seja ela conjugal, da saúde, espiritual, ministerial? Eu estou te convidando a de fato a mergulhar na presença do Senhor e deixar o governo nas mãos dele. Aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não tarda, aquele que é fiel,
Eu quero encerrar essa reflexão pedindo para você abrir a sua Bíblia em mais um outro livro. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses. Oh, Jesus. Filipenses, capítulo de número 1. Versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: tendo por certo isto mesmo. O quê? Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e libera essa palavra. Aquele que em você começou a boa obra, aperfeiçoará, melhorará, cumprirá até a volta de Cristo Jesus. Agora vejamos que essa palavra que nós iremos finalizar está sendo pregado para os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. A palavra a qual está sendo ministrada para este povo, levita Lídia, é para um povo que está andando fiel com a palavra. Só entende de começo, meio e fim aquele que é fiel à sua própria